fornecer para ele. E o texto do Carlos caminha muito bem nesse sentido, a meu ver. E a partir daí a gente pode começar a trabalhar, e talvez isso seja o estopim da gente criar no Condema uma série de conceitos que, inclusive, a Prefeitura de Campinas, o Poder Público, pode utilizar para desenvolver uma série de atividades no que diz respeito à ação do território municipal. Então, talvez seja o momento do Condema se tornar protagonista, e aqui a gente ter uma discussão muito mais técnica do que política. Lógico, não dá para a gente fugir de questões políticas aqui, mas é fundamental que a gente, enquanto Conselho de Meio Ambiente, se ocupe de questões técnicas relacionadas ao meio ambiente. Então, se a discussão está indo para o sentido de que esse documento está muito extenso e, de certa forma, romantizado, eu entendo que ele é para a gente valorizar o nosso trabalho. Como diriam os mais antigos, é uma forma da gente saber vender o nosso peixe bastante caro, porque são questões ambientais muito complexas, que demandam muito estudo, e em 30 dias é muito complicado de se fazer uma resposta como essa. E, sinceramente, eu acredito que pedindo mais 1 ou 2 semanas, a gente não ia conseguir resolver essa questão. A gente ia precisar de muito mais tempo para, inclusive, trabalhar com conceitos que nós temos que definir e talvez elaborar um documento interno do Condema para que não cause confusão. Então, o que eu entendo por um conceito, a Maria Helena entende de outra maneira, o Jefferson entende de outra maneira, a gente tem que falar, tem que estabelecer do que nós estamos conversando, né? E a partir daí, a partir da visão do Condema, porque quem vai estar entregando o documento não vai ser o conselheiro X ou Y, vai ser o Condema, todos nós vamos aprovar esse documento, a gente vai estar fazendo algo de consenso, é algo que vai representar a unidade do Condema e a preocupação que a gente tem com essas questões ambientais aqui. Então, parabenizo o Carlos Carlos Alexandre pelo documento, e acho que esse é o caminho. A gente tem que valorizar o nosso trabalho, o trabalho árduo que a gente tem, o tanto que a gente estudou para conseguir estar aqui no Condema e apresentar para a Prefeitura caminhos, mecanismos de se melhorar a condição ambiental do município. Era só esse registro que eu queria fazer, e da minha parte eu queria colocar aqui o relatório como está. Se a discussão está entre ele não ser tão objetivo ou não, eu acredito que ele poderia até ser muito mais complexo, porque a gente tem documentos no campo acadêmico que são muito mais extensos que isso. Daria para a gente fazer discussões dos conceitos que nós estamos colocando aí, citando vários autores e se estendendo por muitas páginas. A gente tem que ser objetivo, mas a gente não pode tratar questões complexas de uma maneira simplória. A gente não pode julgar o livro pela capa. E eu acho que é esse o caminho que, infelizmente, a nossa sociedade está tomando, né? E assim surgem as fake news, né? As pessoas leem a manchete e querem entender a reportagem inteira. Não é bem assim. A gente tem que compreender conceitos complexos para resolver problemas que são igualmente complexos. Não tem toque de mágica para resolver questões complexas, como aqui o promotor Cobori coloca para a gente, que a gente consiga resolver no estalar de dedos em 30 dias somente. Então, eu acho esse documento um bom caminho, e para a gente, a partir dele, conseguir evoluir ainda mais nesse sentido. Obrigado pela palavra. Presidente, obrigado por ter permitido que eu falasse, Carlos. Stephanie, desculpa. Eu agradeço imensamente a sua fala. A participação da PUC, como eu já comentei, para mim é muito sensível, né? Mas eu gostaria que você participasse mais, e a professora Laura também. Os suplentes são sempre bem-vindos, mesmo que os titulares estejam, porque é só assim que nós vamos enriquecer esse conteúdo aqui. Nós temos muito a fazer. Eu já reiterei que eu não sou da área, eu não sou geógrafa, eu não sou bióloga, eu não sou urbanista. Tenho, assim, alguma experiência com a tal da análise do discurso, que eu acho que vale bastante também, né? Porque a gente percebe algumas coisas específicas. Então, o que eu vejo é que nós temos algo
documento ele já não está exatamente no prazo, porque se ele chegou dia 14, eu vou querer mandar dia 14, já perdi um dia, né? Se eu contar os 30 dias. A AP, ele não falou que se eram 30 dias corridos, geralmente são 30 dias corridos. Já estamos um dia, pelo menos, fora do prazo, porque eu não conseguiria terminar isso hoje. Mas eu quero escutar com grande alegria a professora Laura, também o Luiz Amoroso depois. Olha aqui, o Jefferson dizendo, Stefano, que a sua competência, que ele já percebeu por sua fala também, não sei se ele conhece seus trabalhos, é muito relevante, né? Eu vou passar, Carlos, posso passar a palavra para a professora Laura? Por favor, eu acho que o relator se manifesta mais ao final, que a gente está construindo o documento, então a gente ainda está aí, né, lapidando o diamante. Boa tarde a todos, agradeço o espaço para a participação. Não sei se os senhores estão informados, né? O meu colega Fábio Musetti encontra-se adoentado com Covid, então até por isso que eu resolvi entrar na reunião hoje para prevenir, né, da presença da PUC aqui hoje, né? Mas, voltando-me ao assunto em pauta, que infelizmente eu estou aqui em paralelo olhando o documento que o Cobori enviou para nós, eu gostaria de dizer, acho que 4 coisas que eu marquei aqui. Uma, que eu tive uma boa relação de certa proximidade em reuniões técnicas que participei com o Cobori, e tenho o promotor como um excelente jurista, com bastante domínio da área de habitação e urbanismo, e com a respectiva ligação dessa discussão com a questão ambiental, já que participei de diversas reuniões com ele, com o pessoal do Resgate Cambuí, com o pessoal de outras entidades, durante a discussão do plano diretor. Então, eu vejo, em primeiro lugar, eu li agora o que ele nos pediu, né? E ele pediu ao CONDEMA ele fez vamos dizer, uma referência, dando abertura à nossa fala, né? Mas de maneira complementar ao que ele está solicitando do executivo, né? Que é quem teria a obrigação, de fato, de responder ao que está colocado, né? Então, do ponto de vista de ser CONDEMA, estando como CONDEMA respondendo, eu diria que a referência que foi feita no texto, aí eu não vou conseguir separar o que foi escrito por um ou por outro conselheiro, mas as referências ao histórico da discussão do plano diretor, que teve uma restrição enorme do conteúdo ligado ao meio ambiente na sua finalização, eu acho relevante, porque eu agora, de novo, né, e eu acho apenas que deveria ser citada também a própria lei de uso e ocupação do parcelamento do solo de Campinas, porque fazer uma pequena preleção técnica, né? No Brasil, os planos diretores, pela concepção que foi proposta na Constituição, eles deveriam ser autoaplicáveis. E, infelizmente, a linha política e jurídica foi de criação, de manutenção de uma certa separação entre o plano diretor e as legislações urbanísticas. Então, há muita contradição quase sempre o plano diretor é genérico, fala lá a propriedade ociosa, fala que vai resolver os problemas ambientais, os problemas da desigualdade, mas a legislação urbanística é uma legislação voltada para a lucratividade do setor de desenvolvimento urbano prioritariamente, como um setor importante na economia urbana, mas que não... Então, e eu
acho que nós caímos no mesmo modelo no caso de Campinas, com agravamento, que isso foi feito já no século XXI, né? Não houve um avanço, pelo contrário. Então, eu procurei agora, no plano diretor e na própria lei do uso de parcelamento de solo, nem é citado o que é propriedade ociosa, porque quanto a essa discussão que o conselheiro colocou sobre o que seria a propriedade ociosa, né? No Brasil, a legislação é clara. A definição de propriedade ociosa tem que estar escrita no plano diretor, é o que a Constituição diz. Então, o município tem que definir o que ele considera e tem que mapear essa propriedade ociosa. E isso não foi feito no plano diretor e não foi feito através da lei do uso do solo, que poderia regulamentar esse assunto. Então, a gente pode certamente afirmar que, apesar do embate que ocorreu, em que o CONDEMA se posicionou claramente na época da discussão do plano diretor, realmente a gente não tem essa falha, é uma falha estrutural em relação ao tema, porque o tema, veja, o que o promotor está induzindo Campinas a refletir é, se não há, ele está perguntando, a questão da propriedade ociosa está sendo promovida, a ocupação de propriedade ociosa está sendo promovida em Campinas? Se não, nós temos dois problemas. Um é o problema de que a área de habitação e urbanismo está prejudicada, porque os terrenos ficam caros e a oferta de habitação mais acessível fica prejudicada. E dois, a área rural de Campinas fica sob impacto, porque todos, sejam os pobres, sejam os ricos, vão procurar as glebas vazias, ociosas, na área rural, para urbanizar, fazendo com que o problema ambiental de Campinas se agrave ainda mais. E isso, infelizmente, ocorreu. Eu me lembro, inclusive, no plano diretor, numa das audiências do plano diretor, em que provavelmente estivemos juntos, lá Carlos, Alexandre, eu e outros colegas aí, eu, inclusive, propus que fosse incluído na definição de propriedade, a forma de verificar a propriedade ociosa, que era verificar se as contas de água e energia elétrica das propriedades se havia gasto, né? Porque senão era uma amostra de que o terreno ou a propriedade, a construção está inútil. E como isso já foi implantado em diversos municípios. E no caso de Campinas, isso foi registrado na ata, mas foi totalmente desconsiderado. E a definição de propriedade ociosa que tinha sido elaborada pela Secretaria de Planejamento foi retirada do texto. Então, eu acho que realmente esse histórico é importante de considerar. Eu incluiria nas legislações que o Carlos Alexandre cita como de interesse para reflexão sobre isso, o Plano Municipal de Habitação de 2011, que também está disponível no site da Prefeitura. Eu acho muito importante, porque ele é um documento que tem um mapa dos vazios urbanos de Campinas, um mapa elaborado tecnicamente com muita qualidade, e é um documento, portanto, oficial, que foi aprovado pelo Conselho, na época, o Conselho Municipal de Habitação, e se encontra no site da Secretaria de Habitação. Por último, eu queria comentar que a ação recente que a Prefeitura fez de aprovar que não precisa ser cobrada a cobrança da outorga onerosa, que é recente, né? O prefeito anterior fez o projeto de lei e a Câmara aprovou e o atual sancionou, né? Essa legislação, ela justamente é mais um passo para complicar e dificultar o uso da propriedade ociosa, já que
ele facilita com que o proprietário que está especulando utilize a seu bel prazer essa sua prerrogativa. Em termos do estilo do documento, eu confesso que eu acho que é muito importante, ou no começo ou no fim, está claro qual é a resposta. Apenas isso, né? Eu acho que nada contra os juristas, os advogados, mas muitas vezes a linguagem, né, Carlos Alexandre, às vezes fica difícil. E, então, é importante que tenha essa objetividade no começo ou no fim, respondendo claramente o que ele nos perguntou, que me parece que é bem estrito, né? Se nós temos... Porque o que ele está perguntando, se além do que ele sabe, que a prefeitura, que nós sabemos que a prefeitura, que o executivo tem, se o conselho tem mais alguma informação. E essa informação, eu acho que é esse histórico da discussão. E o fato de que, eu não sei se eu me engano, mas me parece que mesmo discussões sobre projetos de lei importantes ligados ao desenvolvimento urbano de Campinas, e, portanto, hoje não dá para você pensar em desenvolvimento urbano que não seja urbano ambiental, muitas coisas passam pelo CMTU e não passam pelo CONDEMA. E também, então, isso também me parece importante de constar na resposta. Porque talvez ele tenha que, não sei se ele perguntou, mas talvez ele tenha que se reportar ao próprio CMDU também para esclarecimentos. Desculpe se me alonguei. Muito obrigada. Agradeço imensamente e espero que você possa estar aqui muitas vezes e se alongando quanto desejar, porque o conteúdo é relevante, a gente tem a alegria de ouvir. O Dr. Cobori enviou paralelamente o mesmo texto que ele enviou para nós, ele enviou para o CMDU, mas ele, em um momento, ele fez eu não sei por que eu estou com um retorno aqui. Em nenhum momento ele pediu que os dois se conversassem mais, né? E isso é relevante também. Até na hora em que eu fiz o ofício para pedir as informações aos secretários, eu pensei em escrever também para o Verde, né? Como ele se chama, João Verde, né? Para perguntar a ele se ele teria algo a colocar, se a gente deveria fazer uma reunião conjunta ou não, mas, como a gente não tinha muito tempo, eu deixei assim. O que eu vejo desse conjunto todo de falas de vocês é que, primeiro, a presença de todos vocês conselheiros que não têm vindo, mas são altamente bem-vindos. A professora Laura nos deu uma aula, como disse o Jefferson, aqui registrou, também o Stefano e tantos outros. Hoje a gente, infelizmente, só tem uma presença de lá da Unicamp, mas a Emília tem sido muito efetiva sempre, e tantas pessoas mais. E a gente precisa se enriquecer de informação para poder articular alguma coisa e fazer frente mesmo à gestão pública, que tem sido absolutamente omissa quanto ao meio ambiente. O ano passado a gente foi atropelado por aquelas aprovações na Câmara que não respeitaram qualquer observação que o CONDEMA fizesse, né? E isso a gente vai destacar um pouco mais também no ofício que a gente vai levar para ele. Eu vou ouvir aqui quem pediu a palavra. Já estou aqui perdendo o horário da palavra. O Luiz Amoroso, não sei se já falou, se pediu de novo, ou se agora passo para o Carlos Alexandre. Pedi de novo. Então tá. Eu acho que eu passo para o Carlos. Tá bom. Primeiro, você como é coordenador. Bom, por favor, Carlos. O aspecto mais singular que eu reconheço entre o planeta, os ecossistemas, né, e o
Conselho de Meio Ambiente é a diversidade. Singularmente, a diversidade é o nosso maior valor, né? E sem dúvida nenhuma, primeiro, amoroso, tranquilo, você é o coordenador, o meu papel era de relator, e relator não pode se furtar do papel de escrever, de contribuir, de complementar e de buscar enriquecer qualquer documento que é discutido em algum fórum. Naturalmente, a minha palavra, o meu conteúdo não é verdade absoluta e nem é a minha vontade. O pleno do Conselho de Meio Ambiente, como fui presidente, sempre defendi o Conselho, e na Federação dos Conselhos de Meio Ambiente eu defendo o trabalho dos conselhos em geral, de que é o pleno o absoluto, né? Nós outros dirigimos, coordenamos, buscamos estruturar os trabalhos. Então, assim, acredito que o documento, a intenção, o que eu quero justificar é a intenção. Professor, eu escrever, apesar de ser pós-graduado em Arquitetura, Cidades e Sustentabilidade, eu querer discutir aspectos urbanísticos com muita profundidade. Diante da professora Laura, por exemplo, eu estaria correndo o risco de cometer alguns equívocos, né? Mas, além de tudo, o Condema é um aprendizado constante. Por isso que eu participo e a gente está sempre aprendendo, inclusive com as contribuições dos colegas, nos corrigindo naquilo que é necessário. Seja para que a gente possa crescer no sentido de ter melhor arguição e capacidade de estruturação, né, naquilo que a gente tem que oferecer enquanto trabalho, enquanto cidadãos, na função de conselheiros, e seja também na nossa vida pessoal, porque agrega, né, a gente agrega valor. As discussões, professora Laura, que você citou muito bem, o próprio Cláudio Amoroso, né, o Plínio, que estiveram presentes nos debates do plano diretor, em N oficinas que nós participamos, mais as oficinas de todos os planos do Condema, elas são pertinentes, são documentos históricos e que corroboram com a legitimidade deste peso do Condema que alguns dos conselheiros conseguiram perceber na minha fala. E é justamente essa que era a intenção. A intenção primeiro, também conversei muito com o Cobori, tratei com ele demais no período do plano diretor e diante também de algumas outras situações em que eu tive oportunidade. Conheço também a pegada dele, como ele gosta das coisas, qual é o viés dele. E eu vi no questionário dele, por mais que foi objetivo para nós, justamente a provocação, porque ele sabe que essas respostas não são do Condema. Mas o que ele queria era subsídio de peso do Conselho de Meio Ambiente, o que se foi discutido anteriormente, porque ele tem pleno conhecimento das nossas participações, professora Laura, né? Sejam documentais do Conselho, seja nas outras oficinas e outras audiências públicas que nós participamos e contribuímos para o plano diretor. Quando eu resgato o documento do Condema, que inclusive eu anexo lá no nosso drive, lá, o diário oficial, que tem esse texto que eu espelhei no documento, eu fui buscar os documentos do Condema, não foi em documento particular e nem em literatura. Eu fui lá nos documentos históricos do Condema. Nós temos muitos documentos, moções, requerimentos, riquíssimos dentro do Conselho do Meio Ambiente, de várias gestões, né, que estão disponíveis. E é muito importante o resgate para demonstrar justamente que é uma luta anterior, uma luta perene nossa, e fortalece a nossa posição. Quanto a ajustarmos o documento, colocar numa ordenação aí que seja mais, talvez, objetiva e palatável, como sugestão de vários, eu não tenho óbice algum, tá? Eu estou aqui para contribuir. A gente tem um prazo, né, presidente? A senhora que vai dirigir isso, aí o coordenador que tem a pauta da comissão vai comigo direcionar. E o Amoroso, até peço desculpas, porque tanto você quanto eu ficamos assim em cima da hora para tudo, né? Então, quando eu compartilhei o material também ontem, que teve a outra reunião e a gente queria colocar conteúdo, então assim, nós não tivemos também tempo da comissão se debruçar na lapidação do documento final. Então não tem problema nenhum nós discutirmos, fazermos aí contribuições, ajustarmos o documento. O intuito do documento não é fazer juízo de valor do poder público, principalmente dos estatutários da administração pública, que são patrimônio da cidade de Campinas. O documento não tem intenção alguma de querer, ao citar legislação
ensinar o Dr. Cobori a nada, mas eu estou fazendo direito agora, e todo profissional do direito, ele gosta que os documentos venham para ele numa linguagem do direito. Então, assim, é até uma questão de formalidade, de educação na forma de falar com aquele profissional. Como o engenheiro tem o seu aspecto técnico, pragmático, o arquiteto tem o seu aspecto lúdico, estrutural, na forma das abordagens. É uma questão, como foi colocado muito bem aqui, de linguagem. A nossa presidente é uma especialista dessa área, né? Então, assim, comunicação é importante. Eu creio que o documento ele tem a intenção justamente de legitimar o Conselho, fortalecer o nosso histórico, demonstrar que a gente vem trabalhando há muito tempo em cima desse debate, que somos conhecedores e temos um histórico importante no arcabouço documental do Conselho de Meio Ambiente, que sustenta qualquer debate que a gente possa vir a fazer em qualquer momento, dado, claro, condições, tempo e objetivo para que a gente consiga traduzir isso em documentos aí e mais do que tudo, né, que seja consenso no pleno, minimamente com a maioria, né? Essa é a minha contribuição. Então eu estou à disposição, sem nenhum tipo de vaidade. A gente está aprendendo aqui e estou aceitando contribuições ainda dos pares aí para a gente fechar esse documento aí até amanhã, se assim for necessário, senhora presidente. Agradeço a oportunidade, inclusive, de ter participado, de poder ter trazido essas memórias aí, deixado algumas, porque era muita coisa para colocar, mas eu acho que esse que é a toada em que o CONDEMA deve se pautar para desenvolver as suas atividades, na minha opinião. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Eu queria só falar um rápido aí, mas vou ser breve, porque meu celular está acabando aqui a bateria. É o seguinte, um apanhado de tudo que todo mundo disse aí, eu acho o seguinte. Primeiro, nós temos que ser objetivos na resposta para o promotor. Segundo, foi dito aí pelo professor, não me lembro o nome dele. Stefano. Assim, é o Stefano. Eu queria transmitir o seguinte pensamento para ele. O CONDEMA é um conselho que, pela sua natureza, já é formado por pessoas de diversas profissões, né? Mesmo quem não tem profissão nenhuma pode ser integrante do CONDEMA. Portanto, nós temos uma diversidade muito grande, né? Então, eu fico preocupado assim, de a gente tentar fazer do CONDEMA um centro de conhecimento técnico. Não é o objetivo do CONDEMA, talvez seja da PUC, da Unicamp, né? Mas o CONDEMA não está aqui para servir de apoio técnico ao promotor. Muito embora ele tenha conhecimento jurídico e ele precise de um apoio técnico, eu acho que o CONDEMA não deve estar preocupado em se transformar num apoio técnico de ninguém, porque não é esse o objetivo dele. Ele tem um objetivo muito maior que isso, né? No meu entender. E aí, eu, para finalizar, gostaria de fazer o seguinte, mesclar mesmo aquela resposta. Eu fiz uma resposta talvez que não tem embasamento jurídico direto, não tem alguma coisa, apesar de demonstrar ali a lei de formação do CONDEMA no início da minha resposta, eu não fico discutindo o planejamento urbano, enfim. Eu acho que a gente poderia acrescentar aquele modelo que eu fiz, que talvez aí, pelo que eu estou entendendo, Marilena, o Pleno entendeu que tanto o meu documento está muito para um lado e do Carlos Alexandre está muito para o outro, vamos resumir assim. Eu acho que a gente somando os dois, mas mantendo objetividade. Eu concordo muito com o que disse a professora, acho que é Laura, né? Ela
foi bem claro, olha, precisa responder, parece aluno em prova que você pergunta, escuta, quanto é 1 mais 1? Veja bem. Então, nós somos objetivos dessa resposta. E aí, não esquecendo de chamar a atenção do promotor de tudo que vem acontecendo pelo fato da prefeitura, do governo municipal, não levar a sério as interferências que o CONDEMA faz. Seja na época do planejamento urbano, isso pode ser mencionado, como disse aí a professora Laura, como disse também o Carlos Alexandre, que é um ex-presidente, isso pesa muito, mas nós não podemos viajar aí, entendeu? Nós temos que ser objetivos na resposta dele. Acho que a gente poderia iniciar respondendo bem claramente e depois, sim, colocando esses embasamentos a mais sugeridos pela professora, pelo Carlos Alexandre, enfim. Eu vou nessa linha, Maria Helena. Aí eu acho que a gente contempla a vontade de todos do Pleno. É isso. Alguém mais gostaria de fazer algum posicionamento? Só uma sugestão, presidente. Dado o fato de que a gente vai construir aí essas adequações, né, e que estamos aí alinhados sem problema nenhum, porque semântica e a ordem dos fatores não vai incorrer em demérito do que a gente já construiu em termos de conteúdo, né? E do conceito deste documento que nós pretendemos encaminhar para a promotoria em resposta. O que eu acho que a gente poderia fazer era assim, se nós chegarmos, Amoroso, na comissão aí, a uma finalização do documento, para que o Pleno possa daí, pelo menos ter a ciência, né, do documento final, etc., com a ciência mesmo, porque tecnicamente ninguém é contra os pontos que você colocou e nem contra os meus, é uma questão só da gente ajustar nós aqui. Então eles confiam na comissão para a gente chegar a um consenso disso, aí a gente contribui e compartilha esse documento com todos os conselheiros para que a presidente possa minimamente, se vários deles puderem, quem conseguir colocar lá, olha, visto e dar um ok, coisa do gênero, que a presidente sugerir, mas assim, pelo menos a ciência, né, ciente, ok, porque daí a gente não demanda fazer uma outra reunião necessariamente, né, presidente? E como é um documento ainda, que como foi sugerido para os conselheiros que não estão a par aqui, eu sugeri que essa comissão ela seja perene, e ela mude, após a entrega dessa documentação, ela pode até mudar um pouquinho a nomenclatura dela, porque nós podemos discutir outros itens que foram trazidos pelo CONGEAPA, que foram trazidos pelo Resgate Cambuí, né, por alguns outros colegas, e nós mesmos entendemos que são importantes, alguns que a outorga onerosa, por exemplo, que foi citada pela professora Laura, eu realmente, professora Laura, pensei em colocar, mas achei que era um ponto assim que eles